Clássica história de aliens invadindo a Terra, mais uma vez pessoas sendo afetadas por atividades extraterrestres. Será que elas ficaram bem? Será que de fato existem aliens? E será que esses aliens de fato na nossa realidade existem? Eu sou o cara da cultura e aqui vem minha crítica do novo longa de Steven Spielberg, Dia D. Dia D, ou do original Disclosure Day, conta a história de Daniel Keller e Margaret, uma jornalista e uma pessoa que gosta muito de TI. Daniel é esse jovem que gosta muito de TI, ele apronta diversas coisas em meio a segredos governamentais, etc, né? Ele está numa atividade extremamente secreta do governo e logo de cara, no início do longa, ele rouba uma das propriedades desse governo. Não sabemos ao certo o que é, mas sabemos que ele tem dados de comprovações extraterrestres. Enquanto isso, temos esse personagem jornalista de Margaret. Margaret, que é interpretada aqui pela Emily Blunt, enquanto Daniel é interpretado pelo Josh O'Connor. Ela vai vivendo sua vida normal até que de repente ela encontra um pássaro que simplesmente ao olhar para ela, concede a ela uma série de coisas, como conseguir falar outros idiomas, entender pessoas, as compreender, saber pelo que elas estão passando, etc. Afinal, será que Daniel Keller finalmente conseguirá chegar nessa personagem de Margaret que está distante dele e eles se unirão para descobrir o que está acontecendo com esses extraterrestres, o que é isso que está acontecendo com os dois, um tendo esses arquivos e essa, né, e Margaret tendo essas atividades paranormais, remetendo a esses alienígenas. Será que eles conseguirão? Será que não? E é esse o enredo. Bom, dia D aqui, né? Sinopse bem grandinha. Isso porque eu diria que o novo longa de Spielberg é muito menos contido do que ele possa parecer. Aqui em dia D não acompanhamos algo minimalista, algo que fala sobre o mínimo, mas que fala sobre o macro. Acompanhamos essa história desses dois personagens que estão perdidos aí na vida, né? Um que é o Daniel Keller, ele tem certos contatos com extraterrestres, ele sabe de muitas coisas, ele também olhou mais jovem, isso é revelado ao longo do filme, ao longo do script, que ele também olhou um desses pássaros, os quais olharam para Margaret, e enfim vai se construindo essa narrativa consolidada desse núcleo, pequeno núcleo que vai se expandindo. O que são esses aliens e por que só agora eles entram em contato com nós e será que eles existem? Mas não somente nessa ótica cinematográfica, né, a existência deles. Não, o próprio Spielberg de fato afina muito isso no roteiro e sempre contrapõe. Será que aliens existem na vida real, aqui na humanidade, não em um roteiro de cinema, mas sim na realidade ótica, na realidade observável, e o quanto isso abala a nossa própria fé? Ao decorrer da produção, eu me senti muito reavivado aos próprios longas do Spielberg anteriores. Não anteriores de 5, 10 anos atrás, mas os seus iniciais mesmo. Aqui temos uma discussão entre religião, esse alto grau, né, de conhecimento humano, assim, algo que é de fato longo, né, longínquo, assim como os outros temas o qual o Spielberg trabalha geralmente em suas obras, sendo esses família, união, etc, né? Então aqui temos essa característica da religião em contraposto com essa ótica do extraterrestre. Será que ao descobrirmos a existência de aliens, deixaremos de ter essa religião e fica nesse embate? Ou será que aliens, na verdade, vão retificar ainda mais a existência dessa religião, a importância de se acreditar em algo a mais? Afinal, aliens são esse algo a mais e ao mesmo tempo não são, são outros seres como nós. Enfim, dia D acaba recaindo nesses debates, o quanto a ficção precisa aumentar e o quanto isso não gera uma distância da religião, mas sim uma reafirmação. A fotografia remete, de fato, aqui em dia D, muito a essa questão. Acompanhamos aqui um longa que tem uma série de questões fotográficas, cinematográficas, bem datadas, de certa forma, dos anos 2000, dos anos 2010. Aquelas longas aventuras de ação com aquela
polidez e rigidez escura, sabe? É um filme que tem muita sombra, carregado de contrastes e com uma baixa saturação. Isso tudo aqui para o seu terceiro ato, que se joga as cores, que mostra que há uma esperança nesse mundo caótico de Terceira Guerra Mundial, que é levemente apontada aqui pelo roteiro, em uma série de segmentos da obra, mas também por essa existência extraterritorial, né? Essa existência de alienígenas, pessoas de outros planetas, enfim. Então, o dia D se reconhece próprio como uma aventura, né, aos mais estilos anos 2000 possíveis, né, aqueles filmes no qual o próprio Spielberg, né, dirigia, como Indiana Jones e a Caveira de Cristal, aquela saturação baixa, altos contrastes, mas aqui no final, no seu terceiro ato, mostrado como uma forma de esperança, ao finalmente dar espaço para saturação, a planos mais compostos, planos abertos, assim, que mostram muito da natureza, não tanto assim do urbanismo, o qual o longa dispõe constantemente no seu início, então vira essa régua de contrastes e contrapontos também. Afinal, Spielberg mostra que o urbano no início, mostra essa religião sendo defasada, mas no seu final ele mostrar, ele denotar essa religião, como que essa questão alienígena, extraterritorial, mostra muito mais sobre o acreditar. Acreditar no outro e acreditar em seres divinos, né? Em entidades divinas e também nesse ruralismo, né? O quanto a natureza que também dispõe esses aliens é bela. Afinal, a natureza que gera esses seres, assim como gera nós, assim como gera os animais que, de certo modo, também se enquadram nessa questão não humana, né? Nessa questão alienígena. Temos tanto apego assim pelos animais, mas os animais estão distantes de nós. O que eles seriam, né? Se não nessas configurações de Steven Spielberg, aliens também. Então aqui acaba tendo uma narrativa em dia D que muito mais fala sobre o ambientalismo, fala sobre os tempos atuais, como estamos perdidos na nossa própria fé, uma fé essa que deveria ser reafirmada e nunca perdida. Daniel Kellner, né, o protagonista aqui de certo modo, junto de Margaret, interpretado pelo Josh O'Connor, tem uma série de feições muito interessantes. Ele é um personagem fechado que tem uma relação com outra personagem, Kate, que aparentemente é sua namorada, mas não entendemos muito bem. Eles mantêm segredos entre eles. E o filme não explora tanto isso. O filme já começa na ação, embalando logo no seu primeiro ato, com diversos estapafúrdios. Eu diria que o filme nem tem primeiro ato, não temos apresentação de conceitos, nada. Encaminhamos nesse mundo de apocalipse alienígena, um apocalipse alienígena invisível que é feito pelas megacorporações que estão tentando derrotar esse ambientalismo que eu já citei, essa questão religiosa, enfim. E aqui temos, justamente nessa incorporação do Daniel Kellner pelo Josh O'Connor, toda uma questão, né, cinematográfica e cenográfica muito contundente, isso porque é um personagem que ele é muito fechado, né? Como eu já disse, não entendemos muito bem nem mesmo qual é a relação dele com o seu par romântico, se ele de fato está namorando essa tal de Kate, né, que acompanha ele pela jornada, ou se não, se somente são amantes, de certa forma, não sabemos nada sobre Daniel Kellner. E o próprio Josh O'Connor tem nas suas feições um ar de mistério, de desconhecido. Ele muitas vezes olha para o vazio olha de volta para ele, no sentido de que ele não tem respostas para nada. Ele está perdido assim como o espectador. Ele quer respostas. Ele pode ver filmagens, né? Ele pode ter dados dos mais diversos dos alienígenas, mas ele não sabe o que aconteceu a partir do momento em que aquele pássaro entrou em contato com ele, aquele ser de outra realidade entrou em contato com ele. Ele somente conseguiu ver as coisas de maneira mais clara, né? Fazer contas matemáticas muito mais rápidas, mas ele não sabe o que ocorreu. Nesses tons de perdição, é aí que vem essa encenação do Josh O'Connor, muito mais retida, muito mais contida, que sempre olha para o horizonte abalado, mas não sabemos com o que. Até o próprio personagem reconhece que não sabe ao certo o que há de errado com o próprio. Já Margaret vem em contramão, ela sempre mostra esse tom também de perdido, mas através da atuação, né, da Emily Blunt,
ela sente que essa perdição, esses caminhares pelo escuro, sem muito objetivo, né, somente seguindo literalmente a sua indução, ela se induz em vários momentos, até pela questão alienígena, por esse contato alienígena, ela sente uma série de diversas coisas, lugares para onde ela deve ir, enfim. Então ela vai sendo levada por essa indução e vai aceitando esse caminho. Afinal, ela parece muito mais curtir essa perdição, né, até mesmo pelo seu trabalho jornalístico, do que o próprio personagem de Daniel Kellner. Ou seja, aqui temos mais um desses contrastes, desse contraponto, esses dois personagens que ao se juntarem fazem um ser de diversas camadas, esse ser, né, que de fato é configurado como esse alienígena de certa forma, esse ser que entende, compreende os motivos de um dos outros, né? Afinal, o cinema aqui de Spielberg, principalmente em Dia D, é um cinema de reconhecimento, reconhecimento do próximo, entendimento do próximo. Aqui temos personagens que não se alinham de certa forma, um gosta de matemática, que no caso é Daniel, e a outra é mais das áreas das humanas, ela desenvolve a linguagem dela, né, através desses efeitos alienígenas, ele desenvolve sua matemática, seus dons matemáticos, mas em meio a isso, eles conseguem se comunicar, se entender e se respeitar. Então, acaba sendo fomentado ainda mais esse cinema humanista do Spielberg, no qual uma série de indivíduos diferentes podem se conectar e podem justamente se aproveitar um do outro para fomentar uma sociedade melhor. Ou seja, apesar de estarmos aqui apresentados a esse filme de alienígenas, de coisas literalmente de outro mundo, e temos esses questionamentos sobre a verdade ou inverdade em relação à existência dos mesmos, questionamentos que o Spielberg é muito contundente com, sempre fica apontando, sempre fica dizendo que alienígenas existem, enfim, não vou entrar tantos nesses méritos, mas principalmente, o principal destaque do longa de Dia D é essa conversa do humanismo, do entendimento da fé que se prepondera ao observarmos o desconhecido, desconhecido esse sendo essa configuração dos alienígenas. Enfim, Dia D, ao seu final, fala muito mais sobre as condições humanas. Por incrível que pareça, mesmo sendo um filme de alienígena, consegue destacar através da sua fotografia o que é ser humano, o que é ter fé através de um contato com o natural. Natural esse que podem ser alienígenas, animais e até nós mesmos, pessoas diferentes de nós, principalmente destacando essas atuações que vão em caminhos diferentes, né? Isso porque Josh O'Connor tem todos esses trejeitos diferentes de Emily Blunt e os dois se seguem, se gostando e se respeitando. Isso fica ainda mais inerente até na própria figura do vilão Scaldon, né? Esse é o nome dele, que nunca é muito explicado o que ele quer, quem é ele, enfim. E essa figura desse vilão simplesmente reconhece que os dois estão tentando fazer algo bom, mesmo assim ele acha errado revelar esses segredos dos alienígenas, ele não entende esse humanismo. Não necessariamente é mal, ele somente não entende. E nesse cinema de não intenções, não entendimentos, contrapontos e humanismo é que Spielberg se segmenta aqui mais uma vez em Dia D. Então eu vou colocar aqui para Dia D uma nota 8.5 de 10. Eu gostei muito do filme. Eu acho que ele trabalha muito bem a fotografia, ele sabe justamente trabalhar esse cinema de contraste. Não necessariamente contraste, né? Contraponto mesmo. Ele coloca, dispõe um elemento na sua narrativa que logo é contraposto por outro, e esses dois se chocam e ao invés de irem em caminhos separados, eles sempre se juntam, né? Um cinema que busca a compreensão do próximo. Eu acho que o Spielberg trabalha isso muito bem, principalmente com essa temática de alienígena que já predispõe essa busca do próximo, esse entendimento do próximo. Além disso, os atores de fato se conciliam nessa nessas aberturas de entendimento, né, que o próprio Spielberg propõe, essa direção também muito dinâmica, um filme que mesmo sendo esse filme de entendimento tem muitas sequências de ação que tentam sempre maximizar toda uma ação ali ocorrida em tela e que no final acaba com simplesmente diálogos, né, o final, o terceiro ato do filme se reverbera, né, somente diálogos. Aqui não temos grandes sequências de ação, coisas desse tipo. É um filme que quer se comunicar com o espectador e falar sobre o que é entender o próximo e até o próprio filme em si.
Mas aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Eu espero que você assista. O Tio Spielberg está de volta. E aqui ele faz um ótimo trabalho nesse cinema que ele, mais uma vez, aqui trabalha, mas sempre se reinventando, né? Afinal, aqui ele coloca a questão: aliens existem mesmo? E aqui eu vou te provar o porquê. Na minha opinião, sim, né? Isso basicamente é a temática do filme. Claro, não é o seu subtexto é mais ligado a essas questões que eu levantei ao redor da crítica, mas enfim, eu espero que você assista de AD e você acompanhe essa obra que, apesar de se apoiar em tudo que o Spielberg já fez, também consegue colocar novos elementos muito interessantes. Então já se inscreva aí, curta, comente, compartilhe. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!